O que é o Sicredi? O Sicredi é um sistema cooperativo que nasceu em 1902 em Linha Imperial, Nova Petrópolis. Aí foi o início do sistema Sicredi. Atualmente ele conta com 95 cooperativas de crédito, são 4 centrais regionais, uma confederação, uma fundação Sicredi, um banco cooperativo com as empresas afiliadas. São 1.366 pontos de atendimento e mais de 3 milhões de associados. Essa estrutura toda em sistema permite um ganho em escala e um melhor atendimento às necessidades dos seus associados. E nós sabemos que o Sicredi é um agente financiador do agronegócio. Nesse contexto, qual a importância do financiamento à agricultura? Olha, a agricultura, o agronegócio é um setor, faz parte do setor primário e é de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso país. Como todo negócio, ele exige recursos para se desenvolver. Então eu creio que se não fosse o financiamento da agricultura, seria muito difícil os produtores conseguirem desenvolver essas atividades. E a partir do momento em que o governo federal conseguiu estar mais presente, tendo linhas de crédito que possam auxiliar esses produtores na produção, fez com que o país se desenvolvesse muito, né, através desse financiamento da agricultura. Então eu creio que sem o financiamento quase que inviabiliza o negócio, a agricultura, o agronegócio. E o que diferencia um banco cooperativado como o Sicredi de um banco convencional em questão de financiamento agrícola? Na verdade, não só na questão do financiamento agrícola. O que diferencia um banco cooperativado de um banco tradicional é que no banco cooperativado nós não temos clientes, nós temos associados, né? O associado faz parte do sistema, faz parte da cooperativa, ele entra com uma participação, uma cota capital, né, e ele se torna sócio. A partir disso, todos os anos, a partir dos lucros da sua cooperativa, uma parte dos lucros é dividida entre os associados. Então, seja na aquisição de produtos e serviços, seja no financiamento da agricultura, a partir do momento que o associado fizer na sua cooperativa de crédito, lá no final do ano, na distribuição dos lucros, ele vai ter uma distribuição do resultado, coisa que num banco convencional ele não tem. Então ele está ganhando por isso, né? Sim. E agora, eu gostaria que tu comentasse acerca dos trâmites necessários para a aquisição de crédito, taxas e eventuais formas de pagamento. Bom, com relação quando se fala em crédito para a agricultura, nós temos que dividir em duas situações. A primeira dela se trata de custeio. O que é custeio? Custeio é, no nosso caso, o associado vem até o Sicredi, eu vou querer plantar uma lavoura de determinada cultura, soja, milho, o que for. Então ele vem lá para fazer o custeio dessa lavoura. O prazo de pagamento é 1 ano, né? Então ele vem lá, pega o seu recurso, compra os insumos necessários, produz a sua lavoura lá e no prazo de 1 ano ele vem e quita o seu financiamento. Geralmente no ano seguinte ele vem novamente, faz novamente seu custeio e assim sucessivamente ao longo dos anos. Então essa parte é denominada custeio. Existe uma outra situação que é com relação a investimento. O que é o investimento? O associado vem lá e está necessitando adquirir um trator, por exemplo, né? Então ele vem até o Sicredi e vem com um orçamento. Olha, eu estou precisando adquirir um trator, o que vai facilitar lá a minha atividade.
ele vem, capta um recurso e programa o pagamento. Geralmente, normalmente, é prazo até 10 anos para pagamento, com taxas de juros subsidiadas pelo governo federal, então são taxas de juros bem mais acessíveis, e esses investimentos servem para aquisição de máquinas e equipamentos, como o exemplo que eu falei da aquisição de um trator, seja para a construção das mais diversas pocilgas, aviários, tudo relacionado à atividade agrícola, seja para a implantação de culturas permanentes, que é o caso, eu vou implantar um pomar de laranjas, vou implantar um hectare de erva mate, então tudo isso é investimento, então o prazo é alongado, geralmente, volto a falar, pode ser até 10 anos o prazo de pagamento, né? Então o custeio é um prazo menor, é para custear a sua lavoura, e o investimento é um prazo mais longo. As taxas de juros, elas são determinadas pelo Plano Safra, que o governo federal a cada ano lança esse Plano Safra, né? Então, a cada ano o governo determina, esse ano a taxa de juros para custeio vai ser essa, para investimento vai ser essa, né? E todos os bancos do Sistema Financeiro Nacional adotam essas taxas de juros, que são as mesmas para todos os bancos, seja cooperativas ou bancos convencionais. Existe também a outra situação que ocorre, que existe financiamento com recursos próprios das instituições financeiras, né? Então, seja dos bancos ou das cooperativas, eles têm linhas de crédito que são com recursos próprios. Aí vai variar conforme cada linha, né, vão ter suas taxas de juros definidas, né? Uhum. E quais os auxílios que a agricultura familiar tem recebido para manter-se na disputa com o grande produtor rural? Muito bem, a agricultura familiar, se não me falha a memória, no ano de 97 foi lançado o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O PRONAF, ele é uma taxa de juros bem mais acessível que as linhas de demais produtores e PRONAMP, que são linhas para agricultores com renda, com faturamento um pouco maior. Então o PRONAF é para pequenas propriedades, né, para pequenos agricultores. Então essa diferenciação de taxas do PRONAF, sendo umas taxas de juros mais acessíveis, permitem com que o agricultor familiar consiga fomentar o seu negócio com recursos mais acessíveis até mesmo do que os grandes produtores, e faz com que eles consigam ter uma certa... como eles não têm o ganho de escala de um grande produtor, ao menos eles têm um custo menor na hora de custear a sua lavoura ou na hora de fazer seus investimentos, o que permite que ele continue na sua atividade. Eu creio que se não fosse o PRONAF, muitas pequenas propriedades rurais teriam findado, né? O PRONAF veio para estar conseguindo manter muitas propriedades ainda ativas e fazendo com que elas se desenvolvam e continuem sendo rentáveis, né? Uhum. E como saber se o dinheiro será realmente investido no devido propósito que o agricultor solicita? Na verdade, existem fiscalizações, né? Além das fiscalizações, existe a questão que você tem que comprovar, né, a utilização do recurso através de notas fiscais. Isso é uma situação, e posterior existe a questão das fiscalizações. Eu falo pela nossa cooperativa, eu comentei antes que nós somos 95 cooperativas no sistema Sicredi. Eu faço parte de uma cooperativa, que é o Sicredi Região dos Vales, que com sede no município de Encantado, no Rio Grande do Sul. Na nossa cooperativa, nós somos 21 unidades de atendimento, 21 agências, a gente chama de unidade de atendimento. Eu sou gerente de uma unidade de atendimento. Geralmente, no nosso caso, do Sicredi, pela proximidade que a gente tem com o associado e até pela relação que a gente tem de ser municípios menores, né?
a gente ter um conhecimento bem amplo, o que facilita muito o nosso trabalho e faz com que possíveis eventuais fraudes não venham a acontecer. Então, essa facilidade, o fato de conhecer o nosso associado auxilia bastante. Mas mesmo assim, posteriormente o associado tem que comprovar com notas fiscais e são feitas fiscalizações, né, para ver se o recurso está sendo realmente empregado como foi proposto no início, né, do projeto. Uhum. E quais são os problemas mais comuns que ocasionam o não pagamento dos empréstimos pelo agricultor? Olha, Bruna, eu diria o seguinte, podem ser problemas pontuais, né? Exemplo, uma família passou por algum problema pontual lá, deu um problema de saúde na família, o que fez com que o que se planejava não se concretizou e essa família não consegue honrar o seu compromisso. E podem ser problemas maiores, principalmente de ordem climática, secas, granizos, né, que faz com que muitas vezes o produtor perca a sua produção, perca a sua lavoura, e o que dificulta, né, que ele cumpra o seu compromisso, o pagamento lá da sua parcela, do seu custeio, do seu investimento. Ao longo dos anos, o governo federal criou o Proagro, que é o seguro da lavoura, né? Então, para esses problemas de ordem climática, esse Proagro auxilia bastante, porque o produtor paga um seguro, se por acaso deu uma seca, um exemplo, né, deu uma seca e ele não produziu, então é feito um laudo, né, é encaminhado e ele consegue fazer o pagamento com o seguro dessa lavoura, no caso de custeio. E existe o Proagro Mais Investimento, que também auxilia em caso de uma perda climática o pagamento de investimento. E existem outros problemas de ordem econômica, que é o fato, por exemplo, do produtor, no momento que ele for vender o produto dele, o preço do produto que ele está vendendo está abaixo do que se esperava. Então, um outro programa que o governo federal criou, que é o PGPAF, Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar, isso falando de agricultura familiar, que consiste basicamente no seguinte: o governo estabelece um preço mínimo lá do produto e se esse produto tiver o preço abaixo do preço mínimo, o produtor vai ganhar um abatimento na hora de pagar os seus investimentos, os seus custeios. Então, esses programas todos que foram criados para o governo, se percebe claramente que o governo está preocupado com isso, né? E vem se evoluindo nesses programas, o que faz com que o produtor tenha uma maior segurança na hora de produzir lá a sua lavoura, de pegar o seu custeio, pegar o seu investimento. Então, se der um problema climático, ele tem o Proagro, se der um problema de preço, ele tem o PGPAF. E eu te diria o seguinte: hoje na minha agência, que é uma agência pequena, são 1.100 associados, é um município basicamente agrícola, que é o município de Vespasiano Corrêa. Nós temos uma carteira de crédito entre custeio e investimento que está na faixa de uns 12 milhões de reais. E não temos nenhuma operação inadimplente, então zero de inadimplência. Eu acredito que por essa facilidade, por esses mecanismos que o governo criou e pelo conhecimento que nós temos do associado e pelo papel que o Sicredi desempenha de orientar o associado na melhor aplicação, no melhor investimento, prestando até um papel muitas vezes de consultoria, faz com que nós sejamos assertivos no momento de conceder o crédito, o que diminui o índice de inadimplência. Então, hoje, falo que na minha unidade de atendimento a inadimplência é zero, e te diria que na nossa cooperativa Região dos Vales, é baixíssimo o índice de inadimplência nas operações de crédito rural.
Que bom. É. E para finalizar, diga-nos qual a sua visão acerca do lema em que ela se baseia: Sicredi, gente que coopera cresce. Bom, eu comentei no começo, Bruna, que o Sicredi nasceu em 1902 em linha Imperial, Nova Petrópolis. Eu acredito que para entender um pouco melhor esse lema é importante entender um pouco como foi concebido o Sicredi. Quem foi o fundador do Sicredi, quem trouxe essa ideia do cooperativismo de crédito, foi um padre, o padre Theodor Amstad. Era um padre que estava nessa região de Nova Petrópolis e ele, foi ele quem formou a primeira cooperativa, e ele comentava o seguinte, ele utilizava uma metáfora, que se uma pedra estiver no nosso caminho, em uma pessoa é difícil tirar uma grande pedra do nosso caminho, mas se nós se reunirmos em diversas pessoas, vai ser mais fácil o trabalho de tirar essa pedra do nosso caminho. Então o sistema cooperativo ele veio para isso, ele nasceu das dificuldades, né? Então é um sistema feito por pessoas para pessoas. Então esse é o grande diferencial do sistema cooperativo. E essa questão do gente que coopera cresce vem ainda disso. Nós temos uma preocupação muito grande com o desenvolvimento das comunidades onde nós atuamos, né? Então a gente faz todo um trabalho visando o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde nós estamos inseridos. E eu posso te afirmar, Bruna, que o Sicredi faz a diferença nos municípios, através do seu trabalho, do estar presente nas comunidades, estar cooperando com as comunidades e fazendo com que as comunidades se desenvolvam. Então, aí é que está o significado do lema, né? Gente que coopera cresce. Nós acreditamos firmemente nisso, que cooperando todos nós conseguimos crescer e evoluir. Muito obrigada. Tá bem.